esteja aqui conosco agora, nos ensinando a cada um. É isso que eu oro e peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, então a gente tem estudado aqui essa nossa terceira aula, em que nós estamos no tema da oração, mas nós estamos vendo alguns exemplos de personagens bíblicos que oraram e estamos aprendendo com as orações deles, né? E antes da gente continuar, eu só quero relembrar o que nós estudamos na aula passada. A gente falou sobre Daniel e a oração de Daniel, que está no capítulo 9, né? Que é uma oração muito interessante. A gente viu lá que o capítulo começa com Daniel dizendo que depois de muito estudar as palavras do profeta Jeremias, ele compreendeu que o exílio babilônico ia durar 70 anos. E ao compreender isso, então, Daniel é levado a orar. E entre os muitos pontos importantes, interessantes da oração de Daniel, nós destacamos 3 pontos aqui que eu quero relembrar. E o primeiro é justamente esse impulso da oração de Daniel, né? A gente vê que Daniel é levado a orar por conta do seu estudo da palavra. Então, ainda que o tema do nosso semestre seja a oração, a gente vê que existe uma relação muito íntima ali entre a palavra, as escrituras, a Bíblia e oração. Deus se revela para nós através da Bíblia. É uma das maneiras que Ele fala conosco e uma das maneiras da gente responder aquilo que Ele fala para a gente é justamente através da oração, como a gente viu que Daniel fez. E outro ponto que a gente destacou é da identificação de Daniel com o povo de Israel, né? A gente viu que a oração dele era uma oração de confissão de culpa, uma oração de intercessão, e que era uma oração que, por mais que ele estivesse fazendo sozinho, ela tinha um teor coletivo muito forte. Daniel ele se colocava junto com o povo de Israel e, de certo modo, estava partilhando ali da culpa, dos pecados de Israel e pedindo por perdão, né? E a gente comentou sobre isso, né? Sobre essa intercessão em que a gente ora pedindo não de um olhar superior, pedindo para o outro como se nós fôssemos melhores, mas como se a gente estivesse junto ali, né? A gente até comentou no próprio exemplo do Senhor Jesus, que até hoje está junto do Pai, intercedendo por nós, né? Jesus que se identificou com nós, que viveu como homem. Então essa também foi uma outra questão interessante da oração de Daniel. E por fim, o último ponto que nós comentamos foi a preocupação de Daniel com a honra e a glória de Deus, né? Algo muito, muito intrigante, né? A sua oração, ela contém falas em que a gente vê que Daniel está preocupado com a própria honra de Deus. Ele pede para que Deus haja, não porque ele merece, não porque o povo merece, mas porque o povo de Israel era o povo que levava o nome de Deus. Jerusalém era a cidade que Deus escolheu. E Daniel pede por essa oração, então, preocupado com o nome de Deus. Então isso também foi uma coisa muito interessante, né? Então isso foi uma breve recapitulação que a gente viu semana passada. E na aula de hoje nós vamos continuar então com um novo personagem, né? E dessa vez a gente vai estudar a oração de uma mulher. Então, é importante ter o olhar feminino também, né? Nós já tivemos 2 aulas em que nós estudamos grandes homens, nós vimos a oração de Abraão, de Daniel, e hoje nós vamos ver a oração de Ana. E vamos começar então com o nosso texto base, que está em 1 Samuel, do capítulo 1, versículo 1 a 20. Primeiro Samuel, capítulo 1, verso 1, diz assim: Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zuf, de Efraim. Eucana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias.
os 2 filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não ter dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia a sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas, como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: Meu senhor, não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse-lhe, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigado, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois, voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: Eu o pedi ao Senhor. Assim como nas outras aulas, eu acho que o contexto ele é muito importante para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui, Então eu quero rapidamente relembrar com vocês o momento histórico em que se passa essa história, Essa é a época dos juízes, Aquele momento depois que o povo de Israel entrou em Canaã, mas antes ainda da monarquia que começou com o rei Saul. Nessa época, Israel não tinha o templo, Salomão ainda não tinha construído o templo, e na verdade Israel não tinha nem mesmo um governo centralizado, O que acontecia era que, conforme havia uma certa necessidade, e geralmente essa necessidade era por conta de alguma opressão, de algum povo inimigo, Deus levantava pessoas, levantava homens, levantava mulheres também, e inspirava essas pessoas a comandarem Israel e libertarem o povo, Esses eram chamados juízes. E é nesse contexto então que a gente tem a história de Ana. Ana era uma mulher da tribo de Efraim, casada com um homem chamado Eucana, e que era casado além de Ana com uma outra mulher também chamada Penina. E conforme a gente leu aqui no texto, todos os anos Eucana e as suas 2 mulheres, eles iam até a cidade de Siló para oferecer sacrifícios a Deus. Então, por mais que ainda não tivesse o templo construído, a gente já tinha a Arca da Aliança, e Deus também já tinha dado, durante o tempo do Êxodo ali, todas as ordens e as leis dos sacrifícios tinham que ser observados e tudo mais. E durante algum tempo em Siló, a Arca da Aliança ficou, havia um santuário lá, e todo o povo ia até Siló para observar a lei de Deus. E conforme a gente vê, Eucana, ele aparentemente era muito piedoso, seguia a lei do Senhor e levava então suas mulheres para fazer esse sacrifício. E o grande detalhe desse texto, aquilo que é o ponto de ação, o que gera o conflito, o drama dele, é o fato de que Ana era estéril. Então, apesar de Eucana amar Ana, o fato de Ana não
gerar filhos, não ser capaz de gerar filhos, era uma fonte de frustração e de tormento muito grande para ela. E que ganhava forma principalmente porque havia uma outra esposa, Penina, que aparentemente a todo tempo estava jogando na cara ali da Ana a condição dela, né? E aqui a gente já percebe se repetindo um padrão muito interessante de todo o Antigo Testamento, que é todo casamento polígamo dá problema. Então, todas as vezes que a gente tem um homem que tem mais de uma mulher, nós temos famílias marcadas por traumas, por conflitos, por discussões, famílias desestruturadas. E aqui nesse caso não é diferente. Eucana aparentemente demonstrava uma certa predileção por Ana, e Penina costumava então a todo momento azucrinar a Ana com o fato de que ela não tinha filhos, ela atormentava ela. E essa é a situação, esse é o cenário que leva então Ana a orar. E aqui então eu já quero chamar a atenção para o primeiro ponto aqui sobre oração, que está um pouco conectado com as nossas últimas aulas. A primeira coisa que eu acho que a oração de Ana ensina a gente é que nós podemos levar para Deus as nossas dores e as nossas necessidades particulares. A oração, ela é para isso também. E eu quero chamar a atenção para isso talvez pode até parecer óbvio, mas é porque nas duas últimas aulas nós estudamos orações em que essa componente de um pedido particular, ela não estava tão presente assim. Quando a gente falou sobre Abraão, a gente focou bastante no fato de que Abraão e Deus tinham um relacionamento e Deus se revelava para Abraão e contava, abria os seus planos para Abraão. E a gente viu como a oração muitas vezes é Deus chamando a gente para orar por aquilo que move o coração dele, para que a gente participe talvez dos planos celestiais, vamos assim dizer. Havia essa questão em Gênesis 18 muito forte da amizade, do relacionamento entre Deus e Abraão. Quando a gente falou semana passada sobre Daniel, a gente viu Daniel fazendo uma oração que tinha esse traço coletivo tão forte, uma identificação dele com o seu povo tão grande, uma oração tão pouco egocêntrica, que Daniel não orava nem por ele mesmo, mas pela honra e glória do nome de Deus. Então, nas duas últimas aulas, talvez pode parecer que as orações elas precisam ser desse jeito superiores, orações elevadas por coisas que não são sobre nós, mas na verdade não. É um perigo a gente classificar orações dessa maneira, porque na verdade as orações elas não estão aí para serem classificadas e categorizadas desse jeito. Tanto a oração de Abraão, de Daniel, eram importantes e tinham algo para nos ensinar, assim como a oração de Ana pela sua dor particular. Então essa é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção. Todas essas orações, elas são importantes, e a gente não tem que tentar ficar colocando em caixinhas de como a oração tem que ser. Nós temos falado durante o semestre inteiro que oração é abrir o nosso coração para que Jesus entre. A gente tem insistido sobre essa ideia de oração e relacionamento. E no relacionamento, você vai ter vezes, como talvez ali no caso de Abraão, em que a gente vai ter Deus falando com a gente, mostrando coisas para orar e tudo mais, mas também vai ter momentos em que nós vamos até Ele apresentar as nossas dores, as nossas preocupações, aquilo que nós precisamos. Isso faz parte também. Paulo, escrevendo para a igreja de Filipos, em Filipenses 4, ele diz para eles que eles não deviam se preocupar com coisa alguma, mas que eles deviam ir até Deus e apresentar as suas preocupações, as suas necessidades, os seus pedidos em forma de oração. Então Paulo está dizendo para eles, orem a Deus pedindo por coisas. Então percebam que como num relacionamento há esses dois lados, vamos assim dizer, e muitas vezes nós vamos orar para Deus pedindo sim por coisas. Lembrando de um outro conceito que a gente viu bastante no começo do semestre, a oração tem esse forte teor de um senso de insuficiência, de reconhecer a nossa própria incapacidade, a nossa percepção de insuficiência.
as nossas necessidades. Então, orar é também apresentar os nossos pedidos para Deus, como Ana fez aqui. Então, com isso em mente, que o foco nessa manhã é uma oração por motivos pessoais, vamos assim dizer, por necessidades, pela nossa dor, eu quero explorar um pouco mais do contexto para a gente compreender o drama de Ana. Eu acho isso importante porque talvez hoje, eu não sei vocês, quando a gente lê essa história, talvez seja um pouco distante de nós, né? Porque essa questão de ser estéril, eu acho que talvez seja um grande tema na nossa sociedade, né? Hoje em dia, as pessoas podem ter filhos, escolhem não ter filhos e, teoricamente, está tudo bem, ninguém fala sobre isso. Às vezes as pessoas não podem ter filhos, poderiam fazer um tratamento para isso e aceitam a situação também e está tudo bem. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que a fecundidade, ter filhos, hoje não é uma grande questão como era antigamente. Na nossa sociedade atual, ocidental, individualista e tudo mais, talvez não ter filhos não tenha o peso que tinha naquele contexto de Ana. Eu acho que ainda assim é algo que as pessoas querem ter, ser capaz e tudo mais, mas eu não vejo como o mesmo drama que havia naquela época. Isso porque não ter filhos na época de Ana era uma questão, às vezes, literalmente, de vida ou morte. Ter filhos era muito importante. Os filhos eram quem iam ser responsáveis pelo sustento da família quando os pais ficassem velhos. Os filhos eram aqueles que levavam o nome da família, gente. Mais filhos era uma possibilidade maior de você ter mais mão de obra e a sua família poder prosperar e melhor. Era importante ter filhos. Se a gente for levar para um contexto ainda mais amplo, mais filhos, naquele contexto de tribos e clãs e tudo mais, significavam mais pessoas e potencialmente mais poder militar e talvez a sobrevivência da sua família, da sua tribo. Ter filhos era algo assim muito importante. Naquela sociedade, não era simplesmente ter filhos uma questão de satisfazer uma vontade, um desejo de que eu sempre quis ser mãe, ou algo do tipo. Havia com certeza o amor e a questão sentimental e afetiva, eu tenho certeza que tinha. Mas além disso, havia efeitos práticos ali que eram muito gritantes. Uma mulher incapaz de ter filhos, ela podia ser descartada da sua família, do seu meio. Havia uma pressão muito forte da sociedade para que a mulher tivesse muitos e muitos filhos. Então a situação de Ana é uma situação muito delicada. Eu acho que a gente tem que fazer o esforço de se colocar no lugar dela. Não é simplesmente um capricho, uma simples vontade de ser mãe, de passar por essa experiência. Mas todo o contexto da época, tudo apontava o fato de que ela era diferente, de que ela estava deslocada, de que ela não podia ter filhos. Essa situação é grave, essa situação é triste, é uma situação difícil. E se não bastasse a situação por si só difícil, ainda havia Penina, a outra esposa, que a todo tempo aparece, estava lá jogando na cara de Ana que ela não tinha filhos. E Eucana, o marido, por sua vez, também parece ser meio incapaz de controlar a situação, administrar ela, né? A única fala que a gente tem de Eucana no texto, ela é bem desastrosa, na verdade, né? É aquela frase típica do marido que não entende a dor da esposa, né? Tipo, poxa, por que você está triste? Eu não sou melhor que 10 filhos para você. E eu acho muito legal que Ana nem responde, né? É aquele silêncio mortal do tipo que o cara não... Está implícito que não, você não é melhor que 10 filhos, porque essa não é uma comparação que se faça. Você não está entendendo a dor, a dimensão da coisa, né? Então o Eucana ele também parece meio fora ali de conseguir entender a situação e administrar. A porção dupla de comida que ele dava para ela não resolvia o problema de Ana. Não era mais carne que ia resolver a situação dela. Então essa é a situação da Ana, a dor da Ana, a angústia dela. E o texto diz então que certa vez, nesse cenário em que ela sobe até Siló com a sua família, ela então muito angustiada ora ao Senhor.
A gente não tem um registro de toda a oração de Ana, eu creio que foi uma oração um pouco mais longa do que está escrito, mas a gente tem uma parte dela, que é o verso 11, que eu vou ler novamente, em que Ana diz: Ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. É um trecho curto, mas que eu acho que tem algumas coisas interessantes aqui. E a primeira que me salta aos olhos é para quem Ana está se dirigindo. Ela ora para o Senhor dos Exércitos. Esse termo hebraico aqui de exércitos, ele pode se referir tanto a exército no sentido, o exército de Israel, militar e tudo mais, mas também se referir às hostes celestiais, aos poderes angelicais, a uma coisa mais cósmica, vamos assim dizer. Então, em outras palavras, Ana está se dirigindo ao Senhor, ao Deus que é soberano sobre tudo, sobre os poderes terrestres e sobre os poderes celestiais. É para esse Deus que Ana ora, é esse ser grandioso, esse Deus enorme que ela se dirige. Ela, uma camponesa da tribo de Efraim, esposa de um marido, de uma família pequena, de um povo pequeno, um povo sem um governo centralizado, um povo recém-formado até, essa mulher talvez quase anônima na história, mas uma mulher qualquer entre tantas outras. Ela se dirige ao Senhor, que é soberano sobre todas as coisas, e pede para que o Senhor dos Exércitos olhe para o seu sofrimento. Dá para perceber a dimensão disso aqui, a aparente audácia ou ousadia de Ana? Tudo bem, ela tinha um problema, mas o que é esse problema? A sua dor para o Senhor dos Exércitos, para esse Deus soberano. Imagina eu chegando para o prefeito, o governador de São Paulo, e falando: olha, a calçada em frente ao meu prédio está meio desalinhada, será que não dá para você ir lá e arrumar? O presidente do Brasil, esse exemplo nem compara ainda, mas tipo assim, o que é esse pequeno probleminha para alguém que tem tantas outras coisas, para quem tem um poder tão grande e tudo mais? O que é a dor de Ana? O fato dela não ter filhos para Deus, para aquele que governa sobre todas as coisas. Talvez se a gente pensar nesses termos, nessa dimensão, vai parecer que não é nada. Mas por incrível que pareça, é tudo na verdade. Porque Deus se importa com a dor de Ana. O sofrimento de Ana importa para o Senhor dos Exércitos. Essa oração de Ana, eu acho que ela vem para nos ensinar, para reafirmar mais uma vez algo que a gente tem falado aqui, de que o nosso Deus é um Deus relacional. Que Ele olha para o nosso sofrimento, e o nosso sofrimento importa para Ele. Que por maior que Ele seja, Ele se lembra de nós. E Ele quer participar da nossa vida e da nossa dor. Quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, em determinado momento, Ele virou para os seus discípulos e falou: olha, em Lucas 12, vocês estão preocupados com as coisas? Todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados por Deus. Deus sabe todos eles. E quando Jesus diz isso, Ele não está querendo apontar para a onisciência de Deus, que sabe todas as coisas, inclusive quantos fios de cabelo eu tenho, são muitos. Ele não está querendo dizer isso. Ele está apontando para o cuidado de Deus. Porque se até um desses fios cai, Deus sabe. Então Deus, o nosso Deus, é esse Deus que se importa. Ele se importa com a nossa dor, com os nossos problemas, ainda que seja soberano sobre todas as coisas. Por mais incrível que possa parecer, e eu acho isso incrível,
Ele quer falar com a gente, Ele quer saber o que nos incomoda. Ele nos chama para trazer diante dele, como Ana fez aqui nesse trecho. Então Ana, ela se dirige ao Senhor dos Exércitos e ela pede então que Ele olhe com atenção para o sofrimento dela e que Ele responda a sua oração, ao seu pedido de ter um filho, de não ser mais uma mulher infértil. E até aqui então, talvez aparentemente tudo tranquilo, né? Então a gente tem esse exemplo, essa lição de Ana, de apresentar nossas necessidades para Deus e tudo mais, de derramar o nosso coração. Depois ela vai falar para Eli que ela estava derramando o seu coração diante de Deus, né? Uma frase muito, acho que uma imagem, né? Coração, um balde despejado ali, uma coisa muito forte, né? Porém, tem algo intrigante aqui na oração dela, né? Que eu acho, né? Que está mais para o meio, mais para o final ali, quando Ana pede para Deus e diz que se Ele der um filho para ela, ela vai dedicar esse filho para Deus. Isso aqui não é meio chantagem, talvez? Parece que Ana está negociando com Deus. Deus, se você fizer o que eu estou pedindo, eu faço essa outra coisa. Dá para fazer isso? Pode fazer isso? Pode parecer que ela está tentando negociar com Deus, né? Mas por mais que pareça, eu fiquei pensando sobre isso e eu creio que na verdade não. Primeiro porque ninguém consegue negociar com Deus, né? Ninguém consegue barganhar com Deus. Quem somos nós para ter alguma coisa para oferecer para o Senhor dos Exércitos, né? Ana não tem como negociar com Deus, nenhum de nós tem como negociar com Deus nesse sentido, né? A gente não consegue barganhar com Ele sobre nada. Eu também não acho que é isso, porque se fosse essa a intenção de Ana, de negociar com Deus, então na verdade ela é uma péssima negociadora, porque a contrapartida dela, dado tudo que a gente falou, não faz sentido nenhum. Se a gente reparar bem, Ana promete que se ela tiver um filho, ela vai dedicar esse filho ao Senhor. Mas dentro do contexto histórico de tudo que eu falei, esse ato de dedicar um filho ao Senhor vai meio contra tudo que a sociedade esperava e o que ela poderia esperar de ter um filho. Um filho dedicado ao Senhor totalmente, à missão, à obra, a ser sacerdote, já está no tempo e tudo mais, não vai ser um filho que vai cuidar dos pais. Não vai ser um filho que necessariamente vai levar adiante. Não vai ser um filho que vai ser mais poder militar. Não vai ser um filho que vai ajudar em nada do que a sociedade esperava de ter um filho. Um filho dedicado ao Senhor, da maneira que Ana dedica aqui, é um filho que não vai nem mesmo servir como, vamos assim dizer, suporte emocional, ou seja lá o que for, porque não vai estar nem com Ana. De fato, depois Samuel vai nascer e tudo mais, e a gente vê que logo depois ele já vai para o templo. E Ana nem mesmo vê o filho dela crescer junto com ela. Então o pedido de Ana ele é meio estranho nesse sentido, né? Porque nem mesmo a questão emocional ou sentimental vai ser atendida com esse voto dela. Todos os motivos culturais, todos os motivos da sociedade, da época, para se ter um filho meio que perdem nessa decisão de Ana, no voto dela. Eu acho isso muito intrigante, né? A gente não tem o registro dos pensamentos de Ana, o que levou ela a agir dessa maneira, né? Mas o que eu fiquei pensando é que eu acho que talvez em algum momento, talvez depois de anos convivendo com a dor dela, Ana parece que compreendeu que o seu sofrimento só teria alívio de verdade no Senhor. Eu acho que talvez no começo Ana realmente quisesse ter filhos por conta de todas as pressões externas e tudo mais, para encontrar paz, para poder responder para Penina, que agora ela tinha filhos, mas eventualmente me parece que ela compreendeu que a sua dor ela só seria curada verdadeiramente se Deus agisse sobre ela. Que ela só encontraria paz se ela tivesse um filho, não para responder diretamente à provocação de Penina, à pressão da sociedade, ou o que quer que fosse. Não para satisfazer a sua própria vontade, talvez, de ter esse filho, de ter essa experiência ou algo do tipo. Ana parece que está fazendo um voto que mostra que a sua intenção, o seu propósito de ser mãe, não é motivado por essas pressões externas,
mas por um motivo, vamos assim dizer, teológico talvez, não sei, mas alguma forma de contribuir com o plano de Deus, com o povo de Deus, mesmo que isso signifique que ela não vai conviver com esse filho. É como se houvesse uma certa redenção, vamos assim dizer, do pedido, do desejo de Ana. Nós temos que lembrar que Israel tinha a promessa de que ia ser um povo que iria abençoar as outras nações. Por meio deles, Deus iria abençoar as outras nações. E para uma mãe judia que levasse isso a sério, isso significa que ter um filho era de alguma maneira contribuir para isso. Ainda mais um filho dedicado totalmente ao Senhor. Então eu acho que Ana de alguma maneira é levada talvez por esse sentimento. E a gente tem que pensar também que ao dedicar Samuel para Deus, Ana está só reconhecendo que aquilo que ela recebeu veio do próprio Deus. E ela então está devolvendo, vamos dizer entre aspas, aquilo que pertence a Deus, que Deus deu para ela. Então eu quero dizer com tudo isso é que me parece que apesar de toda a zoação constante de Penina em relação a Ana, apesar do seu marido que não entendia a sua situação, apesar de toda a pressão talvez externa da sociedade, Ana, ela vai a Deus, ela derrama o seu coração e ela pede um filho não para combater tudo isso de frente, não para responder a Penina, a Eucana, ao mundo ou para ela mesma. Mas Ana pede um filho para que ela seja mãe, para que ela seja abençoada com essa oportunidade, para que de alguma maneira esse filho participe da obra de Deus. Pode parecer talvez muitas ideias, muitas interpretações aqui, mas eu acho que o texto ele aponta para uma linha dessa tipo de interpretação. Primeiro pelo voto de Ana, que como a gente falou, parece não fazer muito sentido. Mas o que me chama a atenção é a reação da Ana depois de orar. Eu acho que a gente tem que prestar atenção nesse detalhe. O texto diz que depois que Ana orou, ela se levantou, ela comeu e ela não estava mais abatida. Mas veja que nesse momento, ela ainda não teve um filho. Ela teve talvez uma palavra de Eli, mas que Eli parece que nem sabe pelo que Ana estava orando, ele só fala que Deus te abençoe e faça o que você pediu e tudo mais. Ana não sabe ainda se Deus vai responder a sua oração conforme ela queria. Mas ainda assim, ela se recompôs. Ainda assim, ela deixou a sua tristeza de lado. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que isso só acontece porque Ana orou e entregou a sua dor para Deus e colocou nesse momento a sua esperança em Deus e não no filho. Ela move a sua esperança do fato de querer ter um filho e coloca em Deus. Ela derrama o seu coração, ela apresenta o pedido para Deus e ela espera Deus. Eu acho esse movimento de Ana muito interessante. A sua esperança foi deslocada do objeto do seu pedido, mas para o próprio Deus. E eu acho que é nesse movimento então que Ana consegue encontrar paz, porque agora essa paz não está mais condicionada ao pedido dela, mas está condicionada, está colocada naquele para quem ela pediu, que é Deus, o Senhor dos Exércitos. E Deus, ele, continuando a história, ele responde à oração de Ana, e ela então fica grávida, ela dá à luz a Samuel, e se você continuar lendo, você vai ver que depois disso, Ana ora novamente. Ana é uma mulher de oração. O capítulo 2 contém um outro texto, uma outra oração de Ana, nós não vamos ler ele hoje aqui, mas a gente comenta depois, se você quiser ler o Cântico de Ana, a oração de Ana, que é muito bonita e que com certeza Maria, mãe de Jesus, tinha em mente quando fez o cântico dela, que é muito parecido com o de Ana aqui e tudo mais. Mas eu quero caminhar para o final da aula, já que o nosso tempo aqui já está se esgotando, e relembrar então os 3 principais pontos aqui que eu chamei a atenção da oração de Ana.
O primeiro é o fato de Ana apresentar as suas necessidades, a sua dor para Deus, e de que a oração tem espaço para isso também. Nós somos convidados a ir até Deus e levar nossas dores, nossos problemas, a levar as nossas necessidades. Deus quer ouvir, Deus quer participar. Esse, na verdade, até é o segundo ponto, né? É um ponto que tem sido bem destacado, acho que em todas as aulas, né? Essa ideia de Deus e relacionamento, de que a oração é esse relacionamento, né? O Senhor dos Exércitos se importa com a gente. De novo, eu acho que isso é algo fantástico. Se alguma coisa tem ficado nessas aulas, eu espero que seja isso, tá bom? De todos os exemplos que nós estamos estudando, nós estamos vendo que esse Deus soberano, Ele quer entrar no nosso coração, Ele quer se relacionar com a gente, Ele está interessado na nossa dor. Isso aqui é muito grande, sente? Realmente conseguir compreender a dimensão disso, eu acho que é uma ideia que é muito arrebatadora, que pode transformar. Deus, Ele está interessado no seu problema de saúde, no seu sufoco financeiro, na sua dificuldade de relacionamento, na sua questão emocional, no seu problema de trabalho. Deus está interessado. Nós não estamos sozinhos. Talvez as pessoas, às vezes, ao redor, a gente se sinta sozinho, incapaz, como se ninguém compreendesse, mas Deus compreende e Ele quer participar, Ele quer ouvir a nossa dor. Ele se importa. O Senhor dos Exércitos, soberano sobre todas as coisas, se importa. Então, aquilo que te incomoda, aquilo que te preocupa, leve em oração isso para Deus. Não pense que é algo insignificante para Ele. Ele se importa. Então esse foi o segundo ponto. E o terceiro ponto foi esse ponto do final, né? Esse movimento de Ana de deslocar a sua esperança para o próprio Deus, né? Isso é muito importante. Eu acho que não adianta a gente orar para Deus e levar as nossas preocupações também e esperar que a solução do nosso problema está na gente, está exatamente naquilo que a gente pediu, e somente se Deus responder conforme a gente pediu é que a gente vai ser feliz novamente ou algo assim, né? A gente vai deixar de ser triste. Eu tenho certeza que se a Ana tivesse feito isso, se ela orasse para Deus pedindo um filho e a sua esperança ainda tivesse só no fato de ter um filho, ela não teria estado alegre no dia seguinte. Ela só iria eventualmente voltar a se alegrar caso Deus respondesse de maneira afirmativa para ela, desse o filho. E caso ela não recebesse o filho, talvez ela ia continuar nessa situação. Mas a gente vê que não é isso que acontece, porque, de novo, ela entregou isso para Deus. E a esperança dela agora está em Deus. E aquilo que Deus responder, então, ela vai aceitar. Eu acho que é por isso então que ela se levanta e a alegria volta para ela. Então, colocar as nossas esperanças em Deus, mesmo com os nossos pedidos, acho que essa é a terceira lição que Ana nos ensina. E para terminar, na verdade, eu queria falar de um quarto e último ponto, rapidamente, não vai dar tempo de aprofundar muito nele, mas eu acho que não tem como não comentar, que é sobre o sofrimento de Ana. Ana sofre aqui, né? O texto diz que as provocações de Penina para Ana aconteciam ano após ano e durante muito tempo Ana sofreu. Ana estava angustiada. O texto é repleto de como ela estava triste, como ela chorava, como ela derramou o seu coração. Há uma componente de sofrimento e dor muito forte nesse trecho. E ninguém gosta de sofrer, mas é inevitável que a gente sofra. E eu creio que essa história mostra pra gente, assim como outras histórias da Bíblia, que por mais que momentos de dor sejam difíceis e inevitáveis, é muitas vezes nesses momentos que nós crescemos, que nós amadurecemos, que nós conhecemos mais de quem é Deus. A dor, muitas vezes, ela parece que nos aproxima de Deus. Quando nós temos contato com a nossa necessidade, com a nossa dor, muitas vezes parece que nós precisamos mais de Deus. De alguma maneira, ela evidencia o nosso senso de insuficiência.
Eu queria pontuar isso porque a dor dessa história aqui, ela é muito grande. De novo, né? A dor de Ana, ela é intensa. E eu acho que tem um aprendizado para nós aqui. Um aprendizado de não se esconder da dor, de não fugir dela, fingir como se não tivesse nada acontecendo. O texto diz que Ana andava triste, ela não comia, ela chorava, ela derramou a sua alma, seu coração diante do Senhor, que ela estava angustiada, mas ao final ela encontrou paz. E essa paz que ela encontra não veio pelas próprias forças dela, mas veio porque ela apresentou a dor dela diante de Deus. A gente vive num mundo hoje, na nossa sociedade, que muitas vezes fala que a gente tem que ser forte, que a gente tem que ser resiliente, que às vezes a melhor coisa é esquecer e seguir adiante. Mas eu acho que o exemplo de Ana mostra que a gente tem que encarar a nossa dor e levar ela para Deus. A gente não pode fugir dela. Talvez seja um pouco de muita psiquiatria por osmose que tem vindo aqui para mim, mas o recado que eu quero dar é esse de não fugir da dor. Porque muitas vezes é na fraqueza, é na dor que a gente cresce, que é espaço para que Deus fale, molde, nos transforme. É na dor que Deus mostra quem nós somos e quem Ele é. Então, para finalizar, eu queria pontuar essa questão da dor, essa questão da tristeza e dizer para você não se esconder da sua dor, não fugir dela, não tentar varrer ela para debaixo do tapete, mas para você seguir o exemplo de Ana e apresentar ela para Deus. Mas apresentar para Deus e colocar a sua esperança em Deus, não naquilo que você acha que pode ser a solução, não naquilo que você acha que vai te trazer alegria, mas deslocar a sua esperança para Deus, apresentar para Ele os seus problemas, as suas necessidades e confiar que, por mais incrível que pareça, o Senhor dos Exércitos se importa, Ele cuida, Ele quer trabalhar na nossa dor também. Bom, então era isso. Mais uma vez, quero te convidar essa semana a pensar sobre isso verdadeiramente, trazer isso nas suas orações. Não deixe que isso se encerre quando dizer o amém aqui, mas pense durante a semana, reflita sobre isso. Vamos praticar o que a gente tem aprendido aqui sobre oração. Tá bom? Vamos orar então, finalizar. Ó Deus, Senhor dos Exércitos, nós te oramos, Pai, te agradecemos pela tua misericórdia e porque o Senhor vem até nós, porque o Senhor, a tua graça permite que a gente se dirija até nós, porque o Senhor nos mostra através da tua palavra, através de Jesus, através dos exemplos, que o Senhor se importa com a gente. O Senhor se importa com a nossa dor, com os nossos problemas, ainda que a gente não mereça, ainda que a gente seja o pior dos pecadores, ainda assim o Senhor se importa e quer estender a mão para nós, Pai. Quero pedir, Pai, que o Senhor nos ensine a irmos até o Senhor, a não tentar resolver por nossas próprias forças, mas a perceber a nossa insuficiência, a nossa necessidade, e levar para o Senhor tudo isso, Pai. Trabalha em nossas vidas, quebra o nosso orgulho, quebra a nossa arrogância, quebra esse nosso senso de autossuficiência que muitas vezes nós achamos que nós vamos conseguir resolver por nossas próprias forças, e nos dê, Pai, um coração de humildade, um coração contrito, quebrantado, que reconhece a nossa incapacidade e que precisamos de Ti, Pai. Não só para as nossas dores, para os nossos problemas, mas para tudo, Pai. Ajude-nos a perceber a nossa total dependência do Senhor e a viver dessa maneira dependente, confiando no Senhor e não nas nossas próprias forças, Pai. Peço que o Senhor trabalhe no coração de cada um aqui, Pai. Durante essa semana o Senhor nos mostre tudo aquilo que nós precisamos entregar ainda, nossos medos, nossas preocupações, o que nós precisamos levar até o Senhor, Pai. Ajude-nos
andarmos num relacionamento vivo com o Senhor, termos um coração que está em constante oração, Pai, que está constantemente diante de Ti, Pai. Peço, Pai, vem estar trabalhando nas nossas vidas, nessa igreja, e que o Senhor esteja conosco ainda no resto dessa manhã, que o nosso culto agora seja agradável a Ti, que o Seu nome seja exaltado, glorificado, continue no nosso meio, Pai. É isso que eu oro e lhe peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.